Boa tarde a todos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Deve estar aí ansiosos para o final de semana, para divertir, brincar, né, relaxar um pouco, que é merecido para todos nós. Mas vamos lá então, fazer então a correção das atividades de hoje. A atividade de educação e direitos humanos, a gente viu hoje aí, a Pro iniciou a aula com uma apresentação de um livro, né, que esse livro ele fala justamente sobre a questão de como se ter paz, né, como se ter harmonia, como se ter amor. E a Pro fez essa atividade aí, perguntando a vocês o que você diz a uma pessoa quando acorda, o que você fala para agradecer algo, sobre a questão de pedir perdão, sobre a questão de pedir licença, porque todas essas atitudes, eles não só têm a ver com o respeito, mas tem a ver também com a cultura de paz, porque quando a gente respeita o próximo, quando a gente, então, tem esses tipos de atitudes que a gente, enquanto criança, conhece como palavras mágicas, né, mas que, na verdade, além de serem mágicas, elas são necessárias, a gente, então, está contribuindo para que a gente tenha um ambiente de harmonia, de amor, de parceria, e a gente pensar no próximo. E a gente está precisando muito disso no mundo. Então, sempre falem essas palavras quando forem necessárias. Dar um bom dia para uma pessoa é algo tão bom, é tão necessário, né? Pedir licença, pedir perdão. São situações que a gente precisa nos acostumar no nosso dia a dia, porque elas são necessárias, tá certo? Então, deixo essa mensagem para vocês aí referente à atividade de educação e direitos humanos. Na atividade de história, a gente está vendo aí agora sobre o período neolítico. Mas antes de falar sobre o período neolítico, eu quero só relembrar algumas situações sobre a vida na pré-história, que a gente já iniciou com o período paleolítico na unidade passada, mas a gente precisa relembrar. Então, a vida na pré-história, ele está basicamente estudando como se deu a povoação das pessoas, então, no mundo. Então, a gente iniciou aí com o estudo de que foi, então, através do Homo sapiens, né, que foram os primeiros seres humanos que habitaram, então, a Terra. A gente viu aí que foi, então, no continente africano que foi constatado os primeiros indícios de humanos da nossa Terra. A partir daí, eles, então, povoaram o mundo, foram para a Europa, Ásia, Oceania e chegaram, enfim, nas Américas. Essa cultura, então, de ir para outros continentes, ela é constatada como nômades, ou seja, são pessoas, então, que saem do lugar onde estão e vão para outros lugares. Então, esses nômades, esse tipo de cultura aí, de que a pessoa ela não se fixa em um determinado lugar. Aí, falando sobre os períodos, então, da história, a gente consegue observar aí que o período paleolítico, ele foi conhecido, então, como o período da antiga pedra, porque antigamente, né, os primeiros grupos humanos, eles utilizavam então de instrumentos feitos com pedra, né, pedra lascada. Então, esses instrumentos eles utilizavam para fazer então fogo, para são instrumentos realmente rudimentares, né, antigos, que era acessível naquele período para que eles conseguirem então manusear os alimentos, né, caçar os animais. Então, desse período aí que é conhecido também como os homens da caverna, eles também dominaram o fogo nesse período. Foi a partir desse período então que dominaram o fogo, ou seja, que descobriram o fogo. Então, é a principal característica aí do período paleolítico, tá? Aí, depois do período paleolítico, a gente vai ver, então, o período neolítico. No período neolítico, a gente conhece ele como Nova Pedra, ou seja, esses grupos humanos, já no período neolítico, 12 mil anos depois, é, eles então começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, então as pedras eram mais polidas, eles então também começaram a se aproximar de regiões onde tinham rios, e quando eles se aproximavam e ficavam habitando em lugares onde tinham rios, eles então, ao invés de serem nômades, então começaram a viver naquele ambiente. Por quê? Porque naquele ambiente próximo ao rio, eles então caçavam, eles pescavam, eles plantavam. Então, tudo isso contribuía para que eles então
permanecessem no mesmo lugar. Então, essa era uma das principais características também desse período neolítico, tá certo? Então, vamos lá para a atividade. Na atividade, pergunta, então, a diferença entre esses períodos, né, paleolítico e o neolítico. Durante o longo período chamado de paleolítico, a maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade, ou seja, eles não permaneciam em mesmo lugar, eles povoaram, então, conheceram outros lugares. E durante o Neolítico, os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, como pedras polidas, né? E no Paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Já no Neolítico, os grupos humanos começaram a domesticar animais e praticar agricultura. Então, foi nesse período também que eles começaram, então, a cuidar dos animais, né? Terem animais próximos a eles, para que não só pudessem se alimentar, mas também por uma questão de relação, né? A gente sabe que nós, seres humanos, a gente tem essa cultura de criar animais domésticos. Na quinta questão, o que foi o processo de sedentarização? Trata-se, então, do processo por meio do qual alguns grupos humanos deixaram de ser nômades e fixaram moradia em determinado lugar. Ou seja, a gente se tornou, então, os homens naquela época se tornaram, então, sedentários. O que é sedentário? É uma pessoa, então, que fica em um determinado lugar e cria, então, a sua vida, a sua moradia naquele determinado lugar. Isso é exatamente o ao contrário de nômades. Os nômades, eles, então, ficavam em um determinado lugar, exploravam aquele lugar. Quando naquele lugar não tinha mais nada que lhe interessava, eles iam, então, para outro lugar. Ok? Isso era no período, então, paleolítico. Ok? Qual é a principal característica da região do Crescente Fértil? Então, a principal característica é a proximidade de grandes rios, possibilitaram, então, a agricultura, facilitava a pesca, a caça, contribuiu com o processo de fixação dos grupos humanos. Então, isso facilitava muito a vida dos seres humanos, né, naquela época. Eles ficavam em um determinado lugar justamente por conta da sedentarização. Eles caçavam, pescavam, eles faziam com tudo naquela região ali, que para que não precisasse, então, se mudar novamente. Né? Isso realmente foi um grande avanço. Se a gente for observar, as culturas indígenas, elas têm essas características, elas são culturas que elas se fixam em um determinado lugar. Elas caçam, pescam, elas criam agricultura em um determinado lugar específico. Elas não são nômades, elas se fixam em um determinado lugar. Assinala a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do Crescente Fértil. Então, o Nilo, o Eufrates e o Tigre foram, então, os rios que ficam na região, então, da África, onde eles cultuavam, então, essa presença de ficar em um determinado lugar, em se criar naquele determinado lugar, ter agricultura, a pesca, né? Criar uma vida em um determinado lugar. Foram principalmente, então, nesses rios, tá certo? Então, por hoje é só. Deixo a vocês aí um bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, tá certo? Um beijo.